obrigada. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João, lá no final da Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí. Obrigada. 1 João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos ler a parte final do versículo 8. Amém? Você achou aí? Diz assim: quem não ama não conhece a Deus. E nós vamos ler todos juntos a parte B, em 1, 2, 3. Porque Deus é amor. Mais uma vez, essa parte B. Porque Deus é amor, é o que a palavra de Deus está ensinando. Nós precisamos, como igreja, povo de Deus, conhecer cada vez mais algo que se chama caráter de Deus. Eu preciso de ajuda aqui, porque eu estou tudo enrolado no cabinho. Espera aí, gente. Enrolou meu cabelo. Obrigada. Caráter de Deus. E às vezes, como igreja, nos falta, gente, conhecer o caráter de Deus. A religião sempre apresenta um caráter, apresenta um Deus que não é o Deus das Escrituras. E apesar de nós caminharmos em conhecimento, na palavra da verdade, muitas vezes nós carregamos alguns conceitos de como é Deus, do Deus ruim, do Deus que não se agrada de mim, do Deus que não está orgulhoso de mim, do Deus que eu tenho que me esconder. Tudo aquilo que o mundo ou que o próprio Satanás tenta apresentar de um Deus que não é o nosso Deus. Porque quando eu conheço o caráter de uma pessoa, isso estabelece o relacionamento que eu tenho com ela, não é verdade? Uma pessoa lá chega e fala assim: porque o pastor André contou uma mentira daquelas mentiras horrorosas. O que você vai falar? Pastor? Eu conheço o pastor. O pastor não ia fazer uma coisa dessa, né? Não ia acontecer? Você fala assim: o pastor não foi. Talvez você se enganou, talvez outra pessoa contou uma mentira, mas eu conheço o pastor, ele não é desse tipo. Não é do que mente. Vai falar assim: o Wesley brigou com a Bruna, bateu na Bruna. Você vai falar o quê? Wesley? Mereceu, diz ele. Eu falo: jamais, eu conheço ele não faria uma coisa dessa. A missionária Paula anda por aí falando mal das pessoas. Mas você conhece ela, o que você vai falar? Não, ela não, eu sei, eu conheço ela. Eu ando com ela, ela não faz essas coisas. Ela não falaria mal das pessoas, ela não agiria assim dessa forma. Ou você vê assim: alguém socorreu, entrou uma mulher aqui, gente, desesperada, com necessidade, aflita. Não sei quem lá da igreja que foi lá e socorreu aquela mulher. E daí você pensa assim: deve ter sido Ana Paula. Porque eu conheço, ela é generosa. Se entrasse aqui uma mulher pedindo ajuda, pedindo conselho, com certeza ela levantaria ali do que ela está fazendo e ia lá ajudar. Não é assim? E você conhece o caráter das pessoas que estão perto de você. Fala assim: eu durmo tranquila. Gente, quando meu pai está em casa, eu durmo sossegada. Vou bem corajosa, quando eu ouço um barulho lá fora, eu vou lá eu ver. Porque eu sei que se eu gritar, meu pai está ali. Se meu pai não está em casa, eu já fico meio ansiosa. Às vezes eu faço os cálculos. O pastor André está ali, umas casas depois, o Giba está lá, qualquer coisa, eu grito aqui, grito ali. Mas por quê? Eu sei que se acontecesse alguma coisa, o meu pai viria em meu socorro. Não é assim na tua casa também? Você conhece o teu marido, você conhece a tua esposa. De tanto conviver com essa pessoa, você vai conhecendo o caráter. Você vai dizer assim: não, ele... o meu noivo vai casar comigo, é um cara paciente. Tá comigo, ele é paciente. Eu sei que ele é. Paciente, homem de oração, eu sei que é. Então eu vou falar assim: eu tô com medo de falar alguma coisa para ele porque ele vai brigar comigo. Eu sei que não vai. Porque eu tenho conhecido e vejo como ele é paciente. E é assim na tua casa também. Você conhece o caráter de uma pessoa quando você convive com ela. E apesar de nós termos um Deus e que a Bíblia nos mostra tantas características desse Deus,
Não sei por que nós, como igreja, às vezes nos esquecemos de falar assim, não. Deus colocar uma doença para me tratar? Não é o meu Deus. Deus se desagradar de mim, agora eu tenho vergonha de servir a Deus porque eu falhei, porque eu errei. Esse não é o meu Deus, eu conheço o caráter dele. A Bíblia fala de um Deus que é o amor. E a religião apresenta um Deus que é duro, que é rígido, um Deus que é distante. A Bíblia mostra um Deus que ouve as nossas orações, está atento a cada uma delas. A religião mostra um Deus que está longe, despreocupado, que não está atento à tua necessidade. Mas isso é mentira. Quanto mais eu convivo, ou quanto mais eu ando com Ele, mais eu sei quem Ele é. Porque você acha, irmão, que Deus precisa usar uma doença para transformar você? Deus precisa te mandar a pior prova na tua vida porque você falhou e você precisa pagar pelo teu erro. Deus, de certo, não está ouvindo a tua oração porque você não tem feito, você não está conseguindo vir e cumprir o plano de leitura bíblica. Não estou acompanhando, Jéssica, eu estou lá em Gênesis ainda, mas eu estou lendo. Mas agora eu tenho vergonha de aparecer diante de Deus porque parece que eu não sou o suficiente. Deus espera uma excelência. Deus precisa disso para te tratar. Deus precisa te punir. Deus precisa te dar uma doença. Deus precisa te dar uma tristeza, uma opressão. É aquela gente que, como é que chama? Aquela que se chicota assim nas costas? Chicoteia? Masoquista? Tem lá o pessoal assim que paga suas punições lá. Não é esse Deus. Meu irmão, se Deus quer tratar a sua vida, se Deus quer que você seja transformado, Ele tem suas ferramentas. Deus usa seus profetas. Deus usa seus mestres. Deus usa um pastor preocupado com você que chega na tua casa e fala: minha irmã, muda a tua maneira de ser para que o teu casamento seja transformado. Deus usa uma líder, uma missionária falando: irmã, fica quieta, vai arrumar tua casa, vai servir o teu marido e o teu casamento vai ser transformado. Deus tem os seus profetas, tem seus homens, suas mulheres. Deus tem o seu Espírito. E se eu tenho o Espírito de Deus, Deus vai usar o seu próprio Espírito para transformar minha vida. Eu preciso, de uma vez por todas, entender o caráter de Deus. E a Bíblia nos fala, hoje eu trouxe um aspecto desse caráter. Por isso que nós estamos vivendo aqui, hoje é noite de ceia do Senhor. Imagine, irmão, se você tem uma das pessoas que você realmente ama, um filho seu, um neto, um marido, uma esposa. Se essa pessoa que você tanto ama tivesse com uma enfermidade terrível e você estivesse vendo e enxergasse o sofrimento dessa pessoa, se você pudesse, você não faria alguma coisa para acabar com esse sofrimento? Se você visse uma pessoa que você tanto ama, chorando, sofrendo, em depressão, você não faria o que tivesse ao seu alcance para que essa situação chegasse ao fim? Tirar aquela dor da pessoa, tirar aquela doença, aquela opressão, aquele medo, aquele mal. Você faria o que fosse preciso se tivesse ao teu alcance, se tivesse ao alcance das tuas mãos. Você colocaria a sua mão no lugar da enfermidade, tiraria ela fora, porque você não quer ver um filho seu sofrendo, você não quer ver essa pessoa que você tanto ama sofrendo. Infelizmente nós não temos essa capacidade, esse poder, mas o nosso Deus tem. O nosso Deus tem a capacidade de ir até o mal, de ir até a situação e pegar e tirar com as suas próprias mãos e terminar com aquilo lá. O nosso Deus tem a capacidade de ir diante de uma porta fechada e abrir um buraco se for necessário para você passar. O nosso Deus tem a capacidade de pegar uma situação e fazer com que tudo aquilo comece a cooperar para o seu bem, porque Ele te ama. Não é pelo que eu faço, é pelo caráter dele. Um pai que ama. O nosso Deus é pai. O nosso Deus é amor. Ele é assim. Ele te ama. E por isso ele veio com a situação, com a solução até você. Esse é o caráter do nosso Deus.
Por isso, livro de 1 João explicando sobre o amor de Deus. Ele é amor, versículo 8. E aí, no versículo 9, o apóstolo João continua explicando sobre isso. Porque tem gente que não consegue viver os benefícios desse amor. Como é que eu faço para viver esse amor? Parece que eu sei, eu conheço a Deus, mas eu ainda acho que Ele não me ama. Ou ainda acho que essa situação é difícil demais. Ou simplesmente eu não tenho vivido, eu ainda ando com dor, eu ainda ando triste, eu ainda ando... Por quê? O que acontece? Como é que Deus me ama? Versículo 9, ele continua explicando. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus manifesta o seu amor por nós, enviando Jesus para morrer e para viver em nosso lugar. Jesus vive a vida perfeita e se entrega como um sacrifício a Deus, e ao terceiro dia Ele ressuscita. Jesus vive. E Jesus aqui na terra começou a manifestar e mostrar os aspectos desse caráter e desse amor de Deus. Quando Ele passava por uma pessoa enferma, essa pessoa era curada. Ele arrancava a doença. Jesus passava por aqueles que estavam aflitos, oprimidos. Jesus tirava a tristeza, a opressão. Jesus andava e passava perto daqueles que não sabiam como viver com Deus e ensinava a eles agora como é que nós temos que fazer e como é que nós devemos viver. Jesus vem e entrega perdão quando Ele substitui a nossa vida no pagamento de todos os pecados. Ele veio para que você fosse perdoado diante de Deus. Jesus vem e leva sobre si toda a maldição, todo peso, todo pecado. Jesus vem para manifestar o amor de Deus para mim e para você. Por causa de Jesus, nós podemos hoje viver felicidade. Por causa de Jesus, hoje a nossa casa pode ser um lugar de paz. Por causa de Jesus, a tristeza precisa ir embora. Por causa de Jesus, a dor no meu corpo, ela precisa sair, ela precisa desaparecer. A enfermidade precisa ir embora para nunca mais voltar. Não é por causa de mim, não é por causa do tamanho das coisas que eu faço. É porque Ele é verdadeiro. É porque o meu Pai é um Pai de amor. Porque Ele se importa comigo e com a minha necessidade. Eu preciso entender de uma vez por todas que Deus se importa comigo, com os meus dias, com a minha necessidade. Ah, mas tem tanta gente no mundo. Mas Deus consegue se importar exatamente com a tua necessidade, com você, no teu dia, quando você acorda pela manhã, está lá a presença de Deus, está lá os olhos de Deus na sua direção. Preparando tudo, abrindo o caminho, Ele se importa. Se eu entendo que Deus se importa com a minha fase, Deus se importa com a minha oração, Deus se importa com a minha necessidade, eu também entendo que Ele está abrindo caminho para mim, que Ele está indo adiante, que Ele vai trazer a solução, que Ele vai trazer a cura, que o poder de Jesus vai arrancar esse mal fora. Eu não sei, meu irmão, qual é a tua necessidade, o que você tem enfrentado, mas eu sei que nós servimos um Pai que é amor. Um Deus que te ama e que mandou Jesus no teu lugar, que mandou Jesus à terra para que você tivesse acesso ao próprio amor de Deus. Nada impede. Eu não sei o que é difícil demais. Eu não sei o que é grande demais. Talvez você esteja enfrentando uma situação na sua casa. Talvez seja nos teus sonhos, nos teus projetos. Talvez dentro do seu coração você esteja desanimado e não veja saída para o que você tem enfrentado. Talvez sejam problemas financeiros que você tem enfrentado. Talvez dúvidas ou medos dos próximos passos. Mas se eu entendo que eu tenho um Deus que se importa comigo, eu sei
sei que eu não estou sozinha nessa terra. Eu sei que existe alguém que é por mim e luta comigo. Eu conheço o caráter dele. Ele jamais me abandonaria. Ele jamais me deixaria. Porque ele mesmo disse: seja forte, seja corajoso. Eu vou com você. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que o meu Pai me ama. Da mesma forma que eu conheço o caráter de alguém que está muito próximo a mim e vai cuidar de mim, eu sei que Ele não vai deixar nada acontecer comigo. Eu sei que o meu Deus está cuidando. Eu sei que o meu Deus sabe a solução para isso. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua situação? Qual é o seu medo, a sua angústia? A notícia, o evangelho, a boa nova é: Jesus veio para que você tenha acesso ao amor de Deus. Mas eu estou bem, missionária, Deus é bom, eu entendo que Deus é bom, mas eu ainda tenho ali talvez algumas dúvidas sobre o futuro. Talvez eu não vou crescer tanto assim, eu não vou enriquecer tanto assim, porque eu tenho umas limitações, porque eu tenho... Não importa a tua limitação. Tudo que importa é eu conhecer o caráter do Deus a quem eu sirvo. Eu sei que Ele é fiel. Eu sei que Ele é verdadeiro. Eu sei que o que Ele fala, Ele vai cumprir. Eu conheço Ele, Ele nunca me decepcionou. Quem me decepciona são pessoas, gente. Quem me frustra são pessoas que às vezes deixam a desejar. O nosso Deus não. E é por isso que a gente precisa ter um relacionamento com o Deus que é Pai e que é amor. As pessoas fazem parte e a Bíblia nos instrui. Se eu amo a Deus, eu amo as pessoas. Porque se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, eu não tenho como amar um Deus que eu não vejo. Então eu ter relacionamento é parte e é importante. Mas o próprio Jesus ensinou: não julgue para que você não seja julgado. Não condene, para que você também não seja condenado. Perdoe. Perdoe. 70 vezes 7, perdoe. Porque eu também vou errar. Eu também vou falhar. Eu também sou necessitado da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Por isso perdoe, por isso ame, por isso esteja com os teus irmãos. Mas conheça o caráter do teu Deus. E agora, para eu viver isso cada vez mais, ter acesso a esse amor que me dá certeza de que Ele está comigo, independente do que acontecer e onde eu for, o que eu tenho que fazer. Nós lemos: Jesus veio a nós, Jesus foi enviado. Agora mais adiante, em 1 João capítulo 5, versículo 3. O que ele está falando? Nisso consiste o amor a Deus. E o que é? Obedecer. Para eu viver esse amor, eu preciso amar a Deus. Eu já entendi, Ele me resgatou. Eu era a ovelha perdida. Eu era quem sofria. Ele me trouxe para o seu reino. Ele me trouxe para o reino do Filho. Ele me trouxe para um lugar de luz, para o seu reino. Agora eu amo a Deus. E como que eu ando nesse amor? Como que eu me mantenho nesse amor? Quando eu obedeço os seus mandamentos. E veja que ele continua explicando, e os seus mandamentos, eles não são pesados. Se eu tenho um relacionamento com um Pai que é amor, eu sei que os mandamentos ou que as palavras que Ele me dá não significam um peso de escravidão. Elas representam uma confiança no caráter de quem Ele é. Se eu amo, eu uso o exemplo do meu pai, porque aqui talvez seja mais fácil de entender. Se eu amo meu pai, e meu pai fala assim: Jéssica, não saia depois da meia-noite sozinha, porque é perigoso. E eu obedeço o que ele me fala, eu não ando com o peso de quem está me colocando uma escravidão ou um peso. Eu ando com a certeza de que o que ele me falou é para o meu cuidado, é para o meu bem. Eu vou obedecer porque os mandamentos dele não são pesados. Os mandamentos dele são de amor. Toda palavra que sai da boca de Deus é com amor, é para o nosso bem. Toda palavra que Ele nos ordena, a instrução que Ele nos dá, é um aspecto do amor que Ele tem por nós. Quando Ele te fala, obedeça. Quando Ele te fala, seja santo, se santifique.
Não deixe os seus olhos nas coisas do mundo. Cuidado com as concupiscências do coração. Cuidado com as paixões desse mundo. Cuidado com o que acontece. Ele não está falando isso para te colocar ali numa caixinha fechada e te deixar preso, impossibilitado de viver as alegrias do mundo. Não. Ele te fala isso porque Ele quer proteger o teu coração do mal. Ele quer proteger a tua família da tristeza. Quando Ele fala para um casal, se santifiquem, não tenham relações antes do casamento, Ele não está falando isso porque Ele é velha guarda, careta. Ele está falando isso para proteger um relacionamento. Existem coisas aí que acontecem e que atraem espíritos malignos. E se um casal está obedecendo ao Senhor, tanto um casal de namorados, quanto um casal já casado, obedecendo o que a Bíblia fala, isso protege o casamento. Isso manifesta o aspecto do amor de Deus sobre o casal, sobre a família. Quando Ele fala para uma mulher honrar o seu marido e ser submissa, não é porque Deus é machista. É porque Deus sabe que a mulher precisa daquilo. E Ele quer proteger a mulher. Por falar nisso, feliz Dia das Mulheres. Deus quer proteger a mulher. Por isso que Ele manda um marido que tem a responsabilidade dele. Quando a mulher começa a desobedecer a palavra de Deus, ela sai fora do amor de Deus. Percebam, o amor de Deus não mudou. Ele ainda está lá. Deus ainda quer te amar. Deus ainda quer fazer alcançar. Mas a falta da obediência, a iniquidade, essa falha é o que me afasta de estar ali, de receber o amor de Deus manifestado sobre mim. Mas quando eu decido obedecer, eu sei que eu só quero obedecer, eu só quero ser uma mulher obediente, submissa, eu quero confiar e eu vou orar. E daí a Bíblia fala: homens, orem, homens, busquem a Deus, homens, vocês são sacerdotes. Quando Deus fala isso, não é porque Deus quer colocar agora uma carga em cima dos homens, não, é porque Deus ama os homens e Deus sabe para que criou. É por isso que todos os homens deveriam estar aqui na quinta-feira à noite. Porque Deus criou os homens para serem fortes, sacerdotes, para terem uma palavra. Deus criou os homens para darem direção. Deus criou os homens para ajudarem no serviço da casa de Deus. Deus capacitou homens. É lindo quando Deus capacita, porque Deus ama a família. E os mandamentos que Ele nos dá são uma prova do amor que Ele tem por nós. Jesus veio e começou a mostrar: Deus tira o mal. Deus ressuscita o morto. Deus destrói o poder das trevas, tira o demônio. Deus transforma. Jesus começou a mostrar. E daí Ele andava, mostrava e falava: amem uns aos outros assim como eu os amei. Perdoem. Não olhem para o mal. Homens, cuidem dos seus olhos, cuidem com a mentira. Não mintam uns aos outros. Jesus começa a dar instruções para nos guardar no amor de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Jesus e quando eu ouço ela com amor, eu sou guardada no amor de Deus. O amor que vai se manifestar através daquela obediência chega na minha vida. Um Deus que abre portas, que destrói muralhas, que faz o mar se abrir. Um Deus que ressuscita o morto. Um Deus que faz oportunidades surgirem. Um Deus que faz todas essas coisas. É o mesmo Deus que está hoje direcionando a minha vida. E eu me lembro de Abraão e tantos outros na palavra de Deus, mas agora essa leitura do Antigo Testamento, para quem está acompanhando ou quem está ainda lendo, mesmo que no seu tempo, você vai perceber como é impressionante. Homens que não tinham Bíblia, igual nós temos. Homens que não tinham um culto ali direto. Eles tinham lá as reuniões, mas não sei como é que era. Não vou entrar nesse aspecto. Mas eles não tinham o que nós temos hoje. Mas eles ouviam a voz de Deus. Deus falou com Abraão: Abraão, saia da tua terra, saia do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. O que o Abraão fez? Partiu. Abraão, sabe esse teu filho, teu único filho da promessa? Pega ele e leva lá em cima do morro, no monte, e entrega ele como um sacrifício ao Senhor. O que Abraão fez? Foi. Quando o mal veio sobre Jó, a pastora Lenita pregou sobre isso esses dias.
E a mulher veio assim: Jó, você já não tem nada, você perdeu tudo. Tudo, veio toda a desgraça que veio sobre você, amaldiçoa teu Deus e morre de uma vez. O que Jó falou? Louca, você fala como uma louca, mulher. Se Deus me deu, Deus tirou, louvado e bendito seja o nome do meu Senhor. Conheço a Deus, eu obedeço a Ele porque não é peso para mim. Quando a Bíblia fala, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, isso é para proteger o teu coração. Quando a Bíblia fala, mantenha os seus olhos fixos nele, em Jesus, isso é para proteger os teus olhos. Quando Ele fala, sejam fortalecidos, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, isso é para proteger a tua vida. É para colocar você no centro do amor de Deus e que você seja abençoado em todo o tempo. Porque o nosso Deus não tem um caráter punidor, não tem o caráter do juízo, não tem o caráter destruidor, não tem um caráter de um Deus distante e omisso às nossas necessidades, muito pelo contrário. O nosso Deus tem um caráter de amor, de atenção aos detalhes. Deus toca e Deus faz nos mínimos detalhes. Deus vai à sua frente e responde antes mesmo de você orar. Quem que contou? A Ana Paula contou esses dias que orou, mas Deus já tinha feito uns dias antes. Deus sabe, e esse é o nosso Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que quer nos manter num lugar de proteção. A Bíblia fala que Ele nos guarda debaixo das tuas asas. No seu abrigo nós estaremos seguros. Ele é Deus, esse é o caráter do nosso Deus. A nossa dúvida nunca deve ser: será que Deus me ama? Será que Deus me ouve? Será que Deus sabe? Porque Deus não é burro, Deus não é surdo, Deus não é cego, Deus é amor, Ele te ama e Ele é atento. A pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu posso fazer para entrar nesse amor? O que eu falta eu obedecer? Eu estou passando por uma situação na minha casa. Pastor, missionários, líderes de casais, o que a Bíblia nos fala? Eu quero obedecer e orar e clamar ao Senhor. E é certo que Ele virá. É certo que o meu Redentor vive. É certo que Ele virá em minha direção. É certo de que alguma coisa Ele fará. Se não existe mais, Ele faz nascer coisa nova. Ele é poderoso e Ele me ama. Ele não está omisso, Ele não está afastado de nenhuma das minhas necessidades. Eu preciso obedecer, eu preciso andar, e os seus mandamentos não são pesados. Então, quando existe peso no meu coração, quando existe tristeza, o peso em obedecer a Deus, tem algo errado na forma como eu vejo a Deus e a sua palavra. Porque o que Ele me fala é bom. E existem coisas que a palavra nos diz, e existem coisas que Deus nos fala exatamente para você. Deus às vezes fala: cuida da tua saúde. Você fala: ah, Deus, que horror, que peso, que martírio. Deus fala: cuida da tua saúde. É porque Ele quer te proteger. Muitas doenças vêm por causa da nossa própria falta de cuidado. Então Deus te fala: cuida, come menos, se exercita mais, faz alguma coisa. Porque Ele te ama, porque Ele quer cuidar. O pastor sempre fala, e eu guardo isso: melhor ainda do que receber o milagre da cura é não precisar dele, porque eu tenho uma vida saudável. Melhor ainda do que precisar de um socorro e um milagre de um casamento que está quase acabando é não precisar desse milagre, porque o teu casamento é abençoado. Melhor do que precisar se livrar e fazer um tratamento e acompanhamento pastoral por causa de tristeza, angústia e depressão é você não precisar, porque você é feliz todo dia. Muito melhor. Quando Deus te fala, para de assistir isso. Quando Deus fala, e eu sei que Ele falou para algumas pessoas: não tome mais nada alcoólico. Por quê? Porque eu não quero que você tome. Eu não quero que você faça isso, eu não quero que você vá naquele lugar. Eu não quero mais que você ande com essas pessoas. Deus te fala porque Ele te ama. Os seus mandamentos não são pesados. Você há de ver, você vai ver a luz chegando, o Deus se manifestando, a vitória te alcançando, a proteção te guardando de todos os lados. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu outro lado, mas você não é atingido.
porque você está, né, nessa proteção, você está na obediência ao Senhor. As suas palavras são preciosas para mim. E eu amo a Deus quando eu obedeço os seus mandamentos. Jesus fala, vocês me amam e permanecem em mim, e eu permaneço em vocês quando vocês obedecem. Seus mandamentos não são pesados. O que Deus tem te pedido? Obedeça, porque Ele te ama. O amor dele não muda. Ele não te ama mais ou te ama menos se você obedece ou deixa de obedecer. A diferença é que você experimenta dos benefícios desse amor quando você enxerga e percebe, Ele está me pedindo e os mandamentos dele não são pesados. É para o meu bem. O meu Pai me ama e o meu Pai quer o melhor para mim. Amém? Você entende essa palavra? Se coloque de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. E enquanto o grupo de louvor vai cantando, coloque o seu coração na presença de Deus. Apresente a Ele a sua necessidade, mas não mais pensando, será que Ele me escutaria? Agora sabendo que o caráter dele é um Pai presente na minha vida. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele sabe que eu estou precisando. Eu sei que Ele está vendo essa situação. Então, Pai, o que eu preciso fazer? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso mudar? Porque esse problema vai se evaporar, porque eu sei é o Deus que eu sirvo. Essa enfermidade, essa dor, eu sei que ela vai embora. E hoje, em uma palavra que for dada, a doença, a dor desaparece, porque eu conheço o caráter do meu Deus, Ele me ama. Essa dúvida ou medo do amanhã, ele vai desaparecer e o Senhor vai me dar a instrução, porque eu conheço o caráter do meu Deus. E o meu coração vai estar posicionado. O que Ele me falar, eu vou fazer. A direção que Ele me der, eu vou tomar. Se Ele me falar, vai por aqui, eu vou por aqui. Se nos próximos dias, porque às vezes não é hoje a instrução que você precisa. Nos próximos dias Ele falar, ore mais, eu vou orar mais. Nos próximos dias Ele falar, perdoa essa pessoa. Ou se hoje Ele te falar, libera perdão de uma vez por todas e deixa o passado para trás, eu vou fazer. Não, e repito, não porque o que eu faço faz eu merecer alguma coisa, mas porque o amor de Deus é sobre mim. O amor de Deus não muda jamais. E eu me coloco nesse lugar de amor e me mantenho no amor de Deus quando eu entendo que o que Ele me pede para fazer não é pesado. Deus é amor e quer manifestar o seu amor sobre a sua vida nessa noite. Fale com Ele, adore a Ele. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal,
recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Sacrifícios dos braços desse amor, recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. Dos braços desse amor, recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. Recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Senhor Deus, por causa do teu caráter, Deus, de quem tu és, nós sabemos que o teu amor se manifesta sobre a nossa vida, em forma de perdão, em forma de libertação, em forma de cura, em forma de transformação. O Senhor não é um Deus distante, não é um Deus de juízo. Por isso, nesse momento eu oro e ordeno que toda mentira caia por terra agora. Em nome de Jesus, que todo falso entendimento a respeito desse amor se esvaia, saia do nosso coração, saia da nossa mente. Que nós sejamos livres para entender e compreender a grandeza do teu amor por nós. Por isso, Senhor, eu declaro que é liberado o teu perdão sobre o teu povo que te busca, sobre a tua igreja que te ama, Senhor.
a graça alcança, o mal vai embora, a enfermidade agora cessa, toda dor agora desaparece, toda tristeza agora vai embora, o medo do amanhã, os pesos que são carregados nos ombros. Esse homem, Senhor, essa mulher andavam distantes, andavam longe do Senhor, mas o seu amor nessa noite os encontra mais uma vez. A restauração chega nesse lar, Senhor, a transformação chega nessa carreira, nessa vida financeira. Não existe impossível para o Senhor. Nós servimos um Deus todo-poderoso e um Deus que tem total poder para estender a sua mão e tirar todo o mal. Por isso, dor desapareça, dores no corpo, enfermidades constantes agora vão embora. Toda opressão, todo mal, todo peso do coração agora desaparece. Em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que abre caminhos. Por isso, traz, Senhor, direção àqueles que precisam. Traz, Senhor, a visão daqueles que precisam enxergar qual é o próximo passo, qual é a medida certa, qual é, Senhor, a decisão correta a tomar. Senhor, abre oportunidades, abre portas, ou também fecha a porta, Senhor, que tem trazido mal para o teu povo. Eu ordeno em nome de Jesus, caia por terra toda obra do inferno, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, toda obra, palavra de maldição lançada, caia por terra agora no poderoso nome de Jesus, porque o Senhor é rico em amor, porque o Senhor é rico em perdão, em graça, e manifesta esse amor sobre nós. Que a graça do Senhor, que o poder de Deus, que o amor do nosso Senhor te acompanhem aí onde você está, trazendo aquilo que você precisa, aquilo que você precisa, aquilo que o seu coração precisa. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor te guarde e abra os caminhos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.